Hoje a gente fala das novas regras para a doação de sangue no Brasil. A convidada é a Luciana Maria de Barros. Ela é coordenadora geral de sangues e hemoderivados do Ministério da Saúde. Luciana, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto. São normas técnicas atualizadas para coleta, Isso, armazenamento, transporte, distribuição e transfusão. exato. E o O objetivo dessa Brasil, atualização, Luciana? o Brasil tem um regulamento técnico já muito antigo, né? Há algumas décadas a gente tem esse regulamento técnico para direcionar toda a atividade de hemoterapia dentro de todos os serviços públicos e privados. Isso foi fortalecido em 2001 pela Lei 10.205 e aí a gente faz atualizações periódicas. Esse documento ele está atualizando o texto de 2017 que ainda vinha com critérios de 2014. Então, a gente tinha um tempo muito longo, né, entre essas duas atualizações, e isso estava fazendo com que a gente tivesse a necessidade de atualizar a prática diária dos serviços com notas técnicas. Dificulta um pouquinho porque você tem vários documentos. Então, essa atualização é importante porque a gente atualiza todos os critérios, coloca todo mundo no mesmo patamar, e principalmente porque a gente deixa de perder doadores em função da maior segurança que nós temos hoje nos laboratórios de triagem. Alguns exames são muito mais seguros e a gente tinha um tempo de inaptidão, ou seja, a gente pedia que as pessoas não doassem sangue durante um tempo muito longo para alguns procedimentos, algumas situações, e agora a gente já consegue fazer a redução desse tempo, né? Isso aumenta o número de doadores, sem perder segurança, que o grande objetivo do regulamento é realmente a segurança, né? Perfeito. E aí, então, aí estão as principais mudanças, não é isso? A questão dos Isso. prazos. Isso, tem mudanças nos prazos, mas tem também incorporação de algumas tecnologias, como o NAT para malária, que o Brasil é pioneiro nessa introdução desse teste laboratorial para doadores. Então, tem outras coisas também, né? A análise microbiológica de todas as plaquetas. Então, tem várias outras tecnologias e procedimentos que foram incorporados na produção, na liberação dos componentes, a questão da rastreabilidade com o código ISBT 128, que é uma regulamentação internacional que permite que cada bolsa de sangue produzida tenha seu próprio número, como se fosse uma identidade própria. Isso faz com que a gente consiga fazer a rastreabilidade. Mas os doadores, né, as mudanças dos critérios de aptidão, realmente são o que mais aparece, né, porque é o que as pessoas mais têm curiosidade, né, para saber se podem ou não podem fazer a doação com segurança. Então, isso Isso. foi um ganho muito grande, né, dessa portaria. Vamos falar então deles, então? Tatuagem, Sim. piercing. Isso, tatuagem e piercing a gente tinha 1 ano de inaptidão, agora 4 meses. E para tatuagem, se a tatuagem foi feita num estúdio controlado pela vigilância sanitária, tudo direitinho, 7 dias. Então, o tempo de inaptidão para tatuagem baixou muito. Isso tem um impacto muito grande, porque é uma prática muito normal hoje, né? Todo mundo tem sua tatuagem, quer fazer sua tatuagem e tem que ficar 1 ano sem doar sangue. E agora não. Se você está fazendo um local seguro, 7 dias, e quando as coisas são feitas sem você ter rastreabilidade, sem você saber onde fez, faz em casa, com qualquer agulha, com as coisas não feitas de acordo com as normas da vigilância sanitária, aí a gente tem um tempo de 4 meses. Uhum. Mas hoje Luciana, todo o mundo está. risco de uma Oi, tatuagem de um piercing, né? E para esse isso. período de 7 dias de rastreabilidade, é o quê? Hepatites? São as doenças que são transmitidas parenteralmente, né, por agulhas e por algum material contaminado, e que podem também ser transmitidas por transfusão. Então, temos as hepatites, sífilis, chagas, HIV. Então, tem um risco muito baixo, mas como o tempo entre a contaminação e a positividade no laboratório, ele tem um tempinho, né, tem um gap que a gente chama de janela imunológica. Quer dizer, você já está contaminado, mas o exame ainda não é positivo, isso pode levar à utilização desse sangue. Então, a gente tem esse tempo de inaptidão clínica por causa disso.
E quando a tatuagem é feita de acordo com as normas da vigilância sanitária, o risco hoje é muito baixo. As agulhas são descartáveis, as tintas são alicotadas, então você não tem esse risco maior de contaminação cruzada entre as pessoas que estão fazendo o procedimento. E aí isso traz mais segurança também para o serviço de hemoterapia. Então a gente consegue flexibilizar esse tempo de inaptidão por causa disso. O piercing também é a mesma coisa. E agora, o piercing, quando ele está colocado em cavidade oral ou genitais, alguma coisa, cavidade nasal e mucosas, há um risco de bacteremia, né? Então, isso é um risco constante. Quem tem piercing nessa situação não vai doar enquanto não retirar o piercing. Então, quando você retira o piercing, ok, não tem tanto problema, mas enquanto o piercing está lá, você tem esse risco de bacteremia, e aí é melhor não fazer a doação nesse momento. Entendido. Endoscopia e colonoscopia. Também reduzimos o tempo para 4 meses. Né? É a mesma lógica, né? A gente tinha um risco maior, agora é mais seguro tanto o procedimento, onde está sendo feito o procedimento, como também no laboratório de triagem de doadores. Então, a gente consegue detectar possíveis contaminações mais precocemente, e hoje o risco de contaminação em pessoas que são submetidas a esse tipo de exame é muito, muito, muito baixo. Então, a gente consegue fazer essa flexibilização. E aí, o grande objetivo do documento e de todo mundo que trabalha nessa área, do Ministério da Saúde também, é garantir a segurança dos doadores, né? E garantir a segurança dos pacientes. Então, isso é tudo muito pensado, né? Baseado em literatura, em recomendações internacionais e na própria prática, brasileira, né? Dos outros serviços que não serviço de hemoterapia apenas. Então, a gente já tem uma segurança muito importante, e isso faz com que a gente possa flexibilizar esses critérios e trazendo mais doadores, ou deixando de perder doadores que não, sem necessidade, né? Uhum. Histórico de câncer também muda prazo. Histórico de câncer também muda prazo. Dependendo do câncer, a gente pode ter uma flexibilização menor, né? Mas tem alguns tipos de câncer que você não pode, a inaptidão é definitiva. Então, dependendo da situação clínica do paciente, qual foi a neoplasia, a gente tem uma variação. E é importante a gente falar isso, Fernanda. Os critérios, a gente tem os padrões, mas em algumas situações é preciso conversar com o próprio candidato à doação, para saber qual foi a situação clínica dele, qual foi a situação pela qual ele passou, e aí o triagista, quer dizer, o profissional responsável por essa triagem no serviço de hemoterapia, que vai tomar a decisão, né, da doação ou não. E o objetivo realmente é segurança. Então, tanto para o doador, né, a gente precisa que o doador está saudável, ele continue saudável, né, preservando a saúde do doador, como também para os pacientes. Então, por exemplo, as neoplasias de melanoma, neoplasias hematopoéticas, por exemplo, as neoplasias hematológicas, a inaptidão é definitiva, mas dependendo do tipo de neoplasia, a gente pode ter uma inaptidão de 5 anos. Minha curiosidade aqui, Luciana, no Hum, caso de um paciente, né, um paciente não, um doador de sangue em uhum, tratamento para o uhum. câncer, ele é inapto por conta do risco dele, não é isso? Que já Exato, traz uma anemia com a exatamente, quimioterapia, é isso? exato, Ah, exatamente. tá. Então, Não a existe nenhum risco de transmissão de quimioterapia. doença. Não, não, não é isso. Aí é um critério de proteção para o doador, porque Entendido. a quimioterapia e a radioterapia, eles causam têm algumas repercussões, principalmente na medula óssea, né? Então a gente pode ter anemia, pode ter leucopenia, pode ter plaquetopenia, pode ser temporário, e normalmente é temporário, mas em alguns tipos de neoplasia a gente preserva esse doador para até o final da vida dele, né? Porque assim, a gente não precisa levar essa pessoa que já teve essa agressão à medula, que já teve essa agressão em função do tratamento, né, a fazer doações. Então, a gente pode preservar essa pessoa enquanto as pessoas, outros doadores estão participando. Isso não quer dizer que essa pessoa não possa ajudar, né? Sempre todo mundo, mesmo quem não está apto para doar, temporário ou definitivamente,
pode fazer mobilizações, pode trabalhar na sua empresa, na sua igreja, na sua escola, na sua universidade, organizando campanhas, levando pessoas para doar. Na verdade, a doação de sangue é um movimento constante, contínuo, e precisa de envolvimento de todos, mesmo aquelas pessoas que não estão aptas, momentaneamente ou definitivamente, podem e são grandes aliados, né, da causa da doação voluntária anônima e altruísta. Perfeito. Idade máxima mudou? Mudou. Idade máxima, para quem já é doador regular, a gente não tem mais. Então, se você já faz doações, já doou, doa com frequência, já está acostumado, adaptado ao processo, você pode ser avaliado pelo médico do serviço de hemoterapia, onde você faz a doação ou qualquer outro serviço, e aí você pode doar se estiver dentro dos critérios de segurança. Saudável, hemoglobina adequada, você pode fazer a doação com um intervalo menor, né, ou intervalo maior, são menos doações por ano, mas você não tem mais aquela proibição, não pode mais doar. A gente pode, dependendo da situação clínica do doador, né, pode fazer essa doação até enquanto ele estiver em condições de continuar doando. Então, não tem mais o tempo máximo Qual o de intervalo doação. ideal entre uma doação e outra? O intervalo ideal, ele também tá ligado à segurança do doador, né? Então, a gente tem um tempo para que todas as células doadas, o ferro que foi também perdido durante a doação seja reposto. Então, os homens podem doar a cada 60 dias, mas nunca ultrapassando 4 doações por ano. E as mulheres a cada 90 dias, mas nunca ultrapassando 3 doações por ano. Isso também é critério de proteção ao doador, porque, como eu falei para vocês, o grande objetivo é que esses doadores e que todos que estão envolvidos no processo de doação e transfusão tenham segurança e continuem saudáveis, né? Principalmente os doadores, para que possam continuar doando. Então, isso é uma das grandes incorporações que a gente teve na Lei 10.205. Então, o Uhum. doador não é apenas uma pessoa que a gente está lá precisando e vai utilizar essa doação, essa boa vontade, essa generosidade, esse sangue que está sendo doado. Não, a gente tem que fazer tudo isso, mas preservando a segurança dessas pessoas que estão interessadas e participando do processo de doação. Perfeito. Tem novidades também envolvendo esses novos modelos de emagrecimento, canetas bariátricas, não é isso? Isso, isso. As canetas por si só, as drogas por si só, elas não são um motivo de inaptidão, mas é preciso que a gente entenda a hidratação, se a pessoa está em náusea, se está vomitando, o que é que está acontecendo, né? Como é que ela está se comportando durante a utilização das drogas. Mas, e aí o problema seria se houver compartilhamento de agulha. Então, alguns serviços no Brasil levantaram essa possibilidade e aí ficou no texto da portaria. Se tiver compartilhamento de agulha também nessa circunstância, como em qualquer outra situação de compartilhamento de agulha, aí o tempo de inaptidão é maior. Mas a proteção não é pela droga especificamente, mas pelas repercussões agudas dela, né, durante a utilização e também se houver algum risco maior de compartilhamento. Isso não é comum, mas os serviços solicitaram que isso tivesse muito claro, né, para que a gente pudesse preservar também o risco nessas situações. Perfeito. Alguma que a gente não contemplou aqui, Luciana? Uhum. Não, acho que o que a gente precisa entender é que o objetivo do processo de doação e de transfusão é realmente segurança. Essa segurança ela é tanto maior quanto mais afeito às regras a gente for, e principalmente quanto mais a gente tiver doadores voluntários e altruístas que estão indo ao serviço de hemoterapia para fazer a doação, para ajudar realmente quem precisa dessa transfusão. E a gente não precisa esperar que alguém que a gente conheça passe por essa situação. O mais importante é que a gente tenha um número de pessoas que vão periodicamente ao serviço. Você vê que como os homens só podem doar 4 vezes por ano, as mulheres 3 vezes por ano, não pode ser um grupo pequeno. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas nisso, melhor. E quanto mais a gente tiver a doação voluntária e altruísta, sem interesse de benefício próprio, isso é uma coisa que a portaria ressalta bastante, e está, inclusive, na lei, na legislação. O sangue não pode ser comercializado, o doador precisa doar
de forma altruísta, sem ter interesse de receber nada em troca, essa é a doação mais segura. E essa também é a transfusão mais segura, a partir desses doadores. Então, é isso que a gente precisa reforçar, entender e não abrir mão, né? Porque realmente a gente tem uma segurança hoje de estoque em várias partes do país. A gente tem o Ministério da Saúde fazendo também a mobilização de estoque entre estados. Se alguém está em uma emergência, a gente pode solicitar para outro estado socorrer. Então, a gente já tem uma estrutura que traz segurança, né, para todos e a gente precisa realmente trabalhar a doação de sangue dessa maneira. Perfeito. Pergunta da audiência aqui do Gladson. Hum. Se você poderia esclarecer sobre a ingestão de bebidas alcoólicas antes da doação e de medicamentos que impedem a doação. Bom, a ingestão de bebidas alcoólicas, o cuidado que a gente tem é que o doador não esteja alcoolizado durante a doação. Se for um alcoolismo crônico que já tem repercussões de insuficiência hepática ou alguma outra repercussão clínica, essa pessoa também vai ser preservada, porque ela não é mais uma pessoa saudável. Mas se a pessoa estiver alcoolizada, também não vai fazer a doação nesse momento. Então, o critério é somente para preservar, né, o doador, principalmente se ele já tem alguma repercussão do uso abusivo do álcool. Uhum. Né? E a outra pergunta, medicamentos. Medicamentos tem três coisas. Primeiro, o motivo pelo qual a pessoa está usando o medicamento. Isso pode ser um impeditivo de doação, por exemplo, você está com infecção. Você pode ter bactérias circulantes, isso fica dentro da bolsa e pode ter problemas para o paciente. Então, no momento que você está tomando antibiótico por causa da possível infecção que você tem, não é um momento para fazer a doação. Existem drogas também que trazem problemas para o doador, não é problemas, mas que podem ter repercussões para o doador. Um beta-bloqueador para tratar a hipertensão, por exemplo. Quando a gente faz a coleta do sangue, muitas vezes você precisa de um aumento compensatório da frequência cardíaca. As pessoas que estão usando beta-bloqueador não conseguem fazer isso e podem ter algum risco de ter alguma reação adversa no momento da doação. Então, também não é um bom momento para fazer a doação. E algumas drogas que podem, atravessando barreira placentária, causar problemas em feto. E aí são drogas teratogênicas. Então, existem existe muita Inúmeros, né? coisa envolvida isso. E Aham. aí é isso que eu estou dizendo. Na hora da triagem, o triagista vai perguntar: está usando algum medicamento? Qual é? Por quê? E aí isso vai ser avaliado. A gente tem uma tabela grande, né, falando dessa coisa dos medicamentos. Mas tem essas três coisas: o motivo, a própria interferência da droga em quem vai receber a doação e se essa droga também causa algum problema de adaptação no próprio doador durante o processo de doação em si. A PEN, inclusive, faz esse relato, que ela foi doar certa vez e foi impedida por uso de alguns medicamentos. Um deles é o Isso, minoxidil oral isso. O e a minoxidil oral. finasterida. Essas drogas são drogas mais modernas, né? Que o minoxidil, por exemplo, ele causa vasodilatação. Então, tem algumas coisas que têm que ser avaliadas no momento da doação, dependendo do medicamento que o doador está usando. Então, não dá para a gente dizer assim, essas pode, essas não pode. O GLP-1, algumas outras coisas que são mais comuns hoje, que estão mais em evidência, a gente já deixa mais em evidência também na hora da divulgação, mas existe na própria portaria algumas orientações relacionadas a algumas drogas por classe também, então antibióticos, antineoplásicos, então existem beta-bloqueadores, não a droga em si, mas a classe da droga, e os serviços também vão fazendo esse esmiuçamento, né, de cada classe para que a gente possa ter durante a triagem o triagista treinado e capacitado para identificar as drogas de risco. Então, isso Uhum. tudo fica dentro da portaria, mas cada serviço faz o seu manual de triagem, colocando. Alguns serviços podem ser até um pouco mais cuidadosos, né? Não pode ser menos cuidadosos, mas mais cuidadosos, sim. E isso vai depender muito, às vezes, da região do país, da situação clínica ou epidemiológica da região, mas isso não descumpre, não é possível descumprir a base, né, do que está descrito na portaria. Uhum. Luciana, voltando à questão da tatuagem, tem uma pergunta aqui de um xará meu, Fernando, que ela é pertinente. Como é que Hum. lá no controle da triagem de vocês vão saber se
e aquela, sei lá, se aquele ateliê de tatuagem piercing tem ou não alvará da vigilância sanitária? Todos os ateliês hoje, eles são fiscalizados. O que a gente considera não seguro é aquela tatuagem que é feita fora de um ateliê comercial, vamos dizer assim. Hum. Tipo Em doméstica? casa, com o vizinho, uma coisa mais caseira, sei lá, na praia com os amigos, isso daí não. Mas o que está sendo feito num estabelecimento comercial já está sendo fiscalizado pela vigilância sanitária e o risco é realmente muito baixo. Aí vocês perguntam, Então, você fez um a gente estabelecimento pergunta. comercial? Aí se ele Isso, falar sim, isso. vai para triagem. Isso, a gente vai perguntar como é que foi feito, né? Então é por isso que na hora da triagem parece que a gente é meio curioso, né? Mas essa curiosidade ela não é desnecessária. Então a gente Claro. precisa, tem tatuagem? Tem tatuagem. Então vamos saber como é que ela foi feita, há quanto tempo. Por exemplo, algumas tatuagens que são feitas compartilhando ali no momento de brincadeira. Aí não, aí isso aí a gente vai ter mais cuidado. Mas uma coisa que foi feita por um profissional, num estabelecimento é, comercial reconhecido, isso tudo é fiscalizado pela vigilância sanitária. Inclusive esses estabelecimentos, eles usam material descartável. Isso muitas vezes o próprio doador fala, né? E não é que a gente vai acreditar e simplesmente não examinar esse sangue. O risco é menor, mas a gente também vai examinar esse sangue. Mas sabendo que o risco de contaminação nesses casos é muito pequeno. Luciana, sabe o que é bom? É que a gente está conversando e as pessoas estão perguntando, sabe? Isso é Todo mundo tem importante para muita aumentar o número de curiosidade com doadores, isso. né? O Exatamente. Weber está dizendo o seguinte: olha, tenho asma, faço uso de remédio contínuo, posso doar como bombinha? Dependendo da medicação e se a asma é muito frequente, por exemplo, usa corticoide, tem crises muito frequentes, o estresse da doação pode desencadear uma crise. Então, aí é um caso de proteção para o doador. Então, isso tem que ser avaliado, né, pelo médico no momento da doação, mas você pode se candidatar e ver se é possível fazer a doação, na sua situação clínica especificamente. Mas se a asma é muito frequente, normalmente a gente pede para o doador se resguardar e aí trabalhar ou ajudar a doação, levando pessoas para fazer a doação também. Uhum. E por fim, é um assunto que todas as vezes que a gente fala de doação de sangue aparece essa pergunta aqui em relação ao Hum. critério de triagem de homossexuais. Não existe Nenhum é, é, impedimento. nenhum impedimento, Aham. nenhuma pergunta relacionada assim, se você é heterossexual, se você é homossexual, se você é preto, se você é branco, se você... Não existe, né? Não existe nenhum critério relacionado a isso. O que existe é para todas as pessoas critérios de risco sexual acrescido. Do jeito que no uso de alguma coisa parenteral você tem um risco maior de contaminação para doenças que são transmitidas de forma parenteral, quando você se expõe demais a um hábito sexual com muita exposição, também aumenta risco. Então, a gente tem alguns critérios, mas não para quem é homossexual, heterossexual ou bissexual. Não, o critério é o mesmo para todos, para toda a população. E Perfeito. é um critério de avaliação de risco de contaminação. Existe um sangue mais demandado no Brasil, Luciana? Um O fator, sangue né? mais comum, o grupo sanguíneo mais comum na nossa população é o O positivo, né? Então, 50% das pessoas são desse grupo. Então, normalmente você tem mais doadores desse grupo e você tem mais pacientes desse grupo. Mas quando você se depara com um paciente O negativo, por exemplo, a gente tem mais dificuldade, eu não diria nem dificuldade, mas os estoques são mais baixos. Então, a gente é muito importante que as pessoas de grupos sanguíneos menos frequentes também façam doações regulares, para que a gente possa atender todo mundo. Mas, normalmente, o O e o O positivo é o que é mais comum. A nossa população indígena o grupo sanguíneo mais frequente, é isso. Então, por causa dessa nossa formação, né, populacional, a gente tem o O positivo como o grupo mais comum, mas 10% mais ou menos da população é RH negativo. O RH negativo vem muito da origem europeia, né? Então só 10%. Então você vê que para a gente conseguir doadores O
que também são RH negativo, porque isso é uma soma, nem todo mundo que é O é negativo, então você tem O negativo, só 4 ou 5% das pessoas são desse grupo, né, dessa classificação sanguínea. Então, muitas vezes a gente precisa fazer uma captação, ou uma Uhum. convocação, uma mobilização específica para que essas pessoas, que são poucas, né, 5%, não digo que são poucas, mas menos frequentes, façam doações regulares, doações mais constantes. Mas o B Perfeito. negativo também, o AB negativo, então, é o menos É o frequente. raro. Mas aí a gente precisa entender que o sangue raro, por exemplo, quando eu digo A positivo, eu estou falando de dois grupos sanguíneos, dois sistemas, o ABO e o RH, só o antígeno D do sistema RH. Hoje a gente tem mais de 300 antígenos e anticorpos de grupos sanguíneos conhecidos, a gente tem mais de 40 grupos sanguíneos, então tem DUF, KID, MNS, tem vários outros grupos, e quando a gente está diante de um paciente que precisa de múltiplas transfusões, a gente também tem que prestar atenção nesses outros grupos. E aí a gente vai entrando numa situação de sangue fenotipado, então nem todo A positivo, nem todo O positivo é o ideal para um paciente que é O positivo. Por exemplo, se eu sou O positivo que é O negativo, eu preciso receber sangue O positivo que é O negativo também. Se eu recebo que é O positivo, posso formar um anticorpo. Isso é uma situação que não traz risco imediato para a transfusão, mas em pacientes, mulheres jovens que ainda vão engravidar e pacientes que tomam muita transfusão, a gente precisa também pensar nessas outras coisas. E aí Perfeito. a gente vai entrando nessa coisa do sangue raro, né? Mas quando a gente está com a BORH somente, a gente ainda não tem raridade, a gente tem frequência. É menos frequente, mais frequente, mas todo mundo precisa doar. Luciana, muito obrigada pela sua entrevista. Como é bom entrevistar quem sabe tudo. Ah, quem me dera. Eu agradeço enormemente. Eu queria deixar muito clara a importância de vocês estarem trazendo esse assunto, dando visibilidade a esse assunto, principalmente lembrando que a doação precisa ser voluntária, altruísta, anônima, porque aí sim a gente tem uma doação segura e uma transfusão mais segura, com menor risco. Um bom dia para você, viu? Bom dia.